A Bíblia diz no livro de Naum, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 19. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu lembra quando nós, no ano passado, estudamos os livros proféticos, principalmente Ezequiel, e como foi difícil certos capítulos. E nós estudamos no capítulo 24, a cidade sanguinária. Nós sabemos que essa expressão ela é muito forte, porque mostra o sangue derramado. Há pessoas que têm sangue nas suas mãos. O primeiro que a gente lembra, Caim. O assassino, o homicida, né? Lá na origem, no princípio, em Gênesis, foi Caim. Então o que acontece? O sangue clama. E o assassino, ele pode fugir, se escapar, mas ele vai encontrar, sabe o quê? A cova. Então, quando tu ouve isso em relação a uma pessoa, né? Tu entende. Aquele homem, aquela pessoa, cometeu um assassinato, um homicídio. Ela matou um semelhante. Agora, tu tá escutando isso em relação a uma cidade. Então, se tu tá acompanhando o estudo de Naum, tu tá vendo no capítulo 1, no capítulo 2, a sentença de Deus contra Nínive, contra a arrogante cidade, contra a soberba capital da Assíria, do Império Assírio. E aqui a gente começou. Ai da cidade sanguinária. É uma cidade que derrama sangue. É uma cidade que está cheia de mentiras, porque a gente já viu que a mentira, ela é um pecado muito grave, porque ela vem de quem? Do pai da mentira. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única paternidade que tem na Bíblia para Satanás é da mentira. Então, uma cidade sanguinária, ela tá cheia de mentiras. Quer dizer que a mentira e todos os seus sinônimos, engano, né? Blasfêmia, heresia, sofisma, falácia, permeia essa cidade. Narrativas falsas, né? Doutrina de demônios, ensinos errados. Então, uma cidade sanguinária, uma cidade cheia de mentiras. E o que mais que tem numa cidade sanguinária? Roubo. Tu não fica com o coração apertado de pensar que isso tudo são demônios, principados e potestades que atuam não apenas em pessoas, mas numa cidade, quer dizer, aquilo já está institucionalizado, oficializado, respaldado pelas autoridades, por reis, por governos, por poderes, por juízes, presidentes, governadores, prefeitos, entende? Polícias. Tu consegue imaginar uma cidade corrompida em todas as suas camadas, ao ponto de Deus dizer, ó, que ela é sanguinária. Sanguinária que derrama sangue, óbvio. Mentirosa, falsa. Roubo. O que é roubo? Desonestidade, falta de caráter, canalhas, patifes, pessoa baixa, sabe assim, criminosa. Me faltam adjetivos, né, para explicar, mas tu tá entendendo isso. Quando a maldade, a gente fala campeia, quer dizer, em todas as camadas da sociedade, em todas as esferas, há o mal. Então, é a
cidade que é sanguinária. Tu tá entendendo isso? É uma cidade sanguinária. É uma cidade que tá envolvida, entregue na mentira, que tá entregue ao roubo, à desonestidade. E aí ele diz, ó, e não solta a sua presa. Quer dizer, é implacável, é cruel. Gente, é forte, né? Eu já falei pra vocês, os livros proféticos não são fáceis. 2. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Então, se derramar sangue, se mentir e roubar, já não é suficiente para a ira de Deus se acender contra Nínive, agora vem uma lista encabeçada pela prostituição e a feitiçaria. O último inimigo a ser vencido é a morte. E a gente está vendo que a morte aqui, já usando o verbo que eu falei antes, campeava. Quer dizer, a morte já acontecia. O sangue derramado já era uma realidade. Só que agora está sendo falado mais especificamente no 4. Tudo isso por causa da grande prostituição, da feitiçaria. E ali fala, ó, no plural, mestra de feitiçarias. E lá embaixo dizia feitiçarias. Então, quer dizer, 2 vezes é citado no plural. Então, o que a gente está entendendo na Bíblia? Todas as vezes em que esses pecados vão para o plural. Primeiro lugar, de que são muito graves, muito sérios, que são pecados capitais, exponentes, assim, líderes, vamos dizer, né? Que puxam outros. E porque eles têm desdobramentos, acontecem de várias formas. E sim, a prostituição, ela pode ser a prostituição sexual, a promiscuidade, a imoralidade, mas a prostituição pode ser a corrupção, quando a pessoa se corrompe, quando a pessoa se vende. Pode ser a idolatria, tu se misturar, tu te oferecer, né, para que os demônios, os espíritos se apossem de ti. Então tu te prostitui, tu te entrega. E as feitiçarias, nós vimos, são os encantamentos, as magias, o ocultismo. Tudo aquilo que seduz, que encanta os seres humanos desde que o mundo é mundo. E aqui tem uma referência nesses textos que eu li com Apocalipse, capítulo 18, verso 3. Porque nós sabemos que a Babilônia era grande prostituta, que foi assim intitulada, reconhecida, identificada. Então, este verso de Naum aponta para o Apocalipse. E sim, é algo que está acontecendo e que cada vez está ficando mais notório, público. A prostituição, como eu disse, em qualquer âmbito, e as feitiçarias, os encantamentos, as magias, o ocultismo, a invocação direta, escancarada do mal. 5. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Então aqui está sendo dito o quê? Que o Senhor dos Exércitos está contra Nínive, está contra a Assíria e vai envergonhar, humilhar
despojar, né? Derrubar, destruir. 6. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Então, o que eu destaco nesses 2 versículos? Espetáculo. O que é um espetáculo? É algo que deixa todo mundo assim, ó, de boca aberta. Claro que não é, a gente não tá falando de algo bom, a gente tá falando de algo horrível, algo terrível, algo aterrorizante, algo que simplesmente deixa as pessoas impactadas, chocadas, abaladas, que sim, é uma ruína de uma grande cidade. As pessoas olham e pensam, como isso aconteceu? O Senhor dos Exércitos deu este golpe, vamos dizer assim, fatal. Derrubou, destruiu, exterminou Nínive. Todos os que a virem fugirão e dirão, Nínive está destruída. Tipo, é algo que eles não conseguem acreditar. Não conseguem acreditar no que os seus olhos estão vendo. Quando Jesus falou que o templo ia ser destruído, que não ia ficar pedra sobre pedra, ninguém acreditou. Jerusalém, Jerusalém. Quantas profecias são motivo de escárnio, zombaria e deboche. Mas as pessoas não entendem que elas estão fazendo isso contra o próprio Deus. Porque a voz profética é a voz de Deus. Ele só está escolhendo homens e mulheres para ser porta-voz, para representar. Mas é Deus que está declarando a sentença contra Nínive. Por isso é um espetáculo. É algo que silencia, né, os espectadores. 8. Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Pute e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com correntes. Nós temos visto agora, há poucos dias, exatamente isso. Aquelas pessoas que estavam usufruindo de toda a fartura, de toda a abundância, de toda a riqueza, de todos os privilégios, os nobres, né? Eu nem sei se eu posso falar o que aconteceu com eles, mas vocês devem saber. Um país que o povo se revoltou, que incendiou tudo, né? Então aqui o próprio Deus está falando de outros exemplos de nações, de povos, de cidades que se achavam inatingíveis, que nada nem ninguém poderia derrubar, ruir, destruir. Mas se Deus decide, é um rio que transborda, é uma tempestade, é um terremoto, é um ciclone, é um outro exército, são pragas, são pestes, são doenças, são pandemias, são situações que o ser humano não sabe como resolver. Deus usa os meios que Ele quiser, Ele é soberano. E aqui o que Deus está perguntando? Tá, quem é que vai defender vocês? Quem são os aliados de vocês? Para onde vocês vão correr? Quem vai poder ir contra o Senhor dos Exércitos? Ninguém vence o Senhor dos Exércitos. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Aqui são exemplos. Seres humanos constroem muralhas.
exércitos, armas, tantas coisas que os seres humanos fazem. E quando eu digo isso, é ao longo da história, inclusive agora, mas eu quero dizer assim, ó, que ninguém pode contra o Senhor dos Exércitos. Ou tu crê em Deus, ou tu teme a Deus, tu acredita na Bíblia, ou não. Ou tu crê que tudo está no controle de Deus, que Deus tem o mundo inteiro e os seus moradores nas suas mãos, que Deus controla o rumo, o curso da história, ou não. Ele está perguntando, é isso, quem é que vai te ajudar? Quem vai poder ir contra o Senhor dos Exércitos? Tem alguma nação que vai se aliar? 11. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Quem vai conseguir se esconder? Quem vai achar o esconderijo perfeito contra Deus? Quem vai ter um refúgio contra Deus? Quem vai poder fugir da face de Deus? Dos olhos de Deus? Da vontade de Deus? Daquilo que Deus decretou? Daquilo que Deus determinou? Quem vai poder fugir da presença de Deus? A gente viu Jonas que quis fugir da presença de Deus, né? Pagou a passagem, foi pro navio. Olha o que aconteceu com Jonas. Foi para dentro da barriga do peixe, do grande peixe. Então, quem vai conseguir fugir do Senhor dos Exércitos? 12. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. Isso é só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Então aqui tá falando assim, ó, que tudo que for feito contra Deus é fraco. São fortalezas fracas, se é que dá para dizer isso, né? São incompetentes, ineficientes. Elas não conseguem, porque ninguém consegue vencer o Senhor dos Exércitos. 13. E aí a comparação é essa, né? Quando tu pega uma árvore, sacode e cai todos os frutos. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Então, tudo aquilo que era forte, poderoso, agora é fraco. É uma vergonha, uma ruína, uma desolação. E a comparação, né, que Naum faz aqui, que o Senhor declara através do profeta Naum, é de que os soldados são como mulheres. O que quer dizer isso? Que a força deles é limitada, que eles são fracos, que eles não podem vencer o Senhor dos Exércitos. 14. Tire água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. Então aqui está dizendo o quê? Lutem, continuem lutando, sabe? Quem for contra esta pedra, contra essa rocha, vai ser despedaçado. Então aqui assim, ó, eles vão continuar tentando, mas eles já perderam. Sabe o demônio quando ele é expulso? Quando o espírito maligno tem que sair, ele grita, ele se agita, né? Lembra que nós vimos em Mateus e Marcos, quando Jesus repreendia o espírito imundo, mandava o demônio sair, e ele gritava, se agitava, mas tinha que sair. Então, reforça as tuas fortalezas, grita, te agita, mas é para cair. É o fim, é isso que Deus está dizendo. E aí quando a gente pensa, tá falando de Nínive, sim, isso aconteceu, mas isso continua. Ainda existem nações, ainda existem povos, ainda existem cidades, pessoas que são totalmente contra Deus, que são verdadeiros instrumentos malignos das trevas para fazer o mal e para oprimir o povo de Deus, para
ferir a igreja, a noiva de Cristo. 15. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Então assim, ó, esperneia, grita, te agita, mas é o teu fim. Então, reforça as tuas fortalezas, que não vai adiantar nada. Pode fazer o que tu quiser fazer. Tá decretado, é uma sentença contra ti. Tu vai ser consumida pelo fogo. É isso que está sendo dito aqui. 16. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Então, o que eu destaco? Eram. Sabe assim, a ruína? Isso eu já falei uma vez para vocês. Às vezes aqui no meu bairro tem muitas casas antigas, casas grandes, a gente até pode falar mansões, que estão fechadas há anos, porque os pais, os moradores morreram e os filhos não querem morar ali, ou não podem morar, manter aquela casa. E a gente olha para aquelas casas, né, várias. Isso é uma tendência também, bairros que tinham muitas casas que depois começam a se tornar terrenos e aí são erguidos prédios, né, edifícios. Então, tu olha para aquilo ali é só uma memória, é só uma lembrança do que foi, porque agora é só ruína. Então, aquilo era algo imponente, forte, bonito, valioso, rico. Era. Não tem mais nada. Sobrou só um resquício, só uma reminiscência. É uma lembrança do que foi. Eles eram, passou, sabe? E aí tem essa expressão que a gente usa muito. Bateram asas e voaram. Quer dizer, não existem mais, não estão aqui, não significam mais nada. Os seus príncipes eram como gafanhotos e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Então tu imagina, no outro capítulo a gente viu os nobres, agora fala dos príncipes e dos chefes, aqueles que têm poder, autoridade, que mandavam e desmandavam. Que tu pensava, nunca ninguém vai derrubar, nunca ninguém vai vencer, nunca vai ser feita justiça. Pois bem, ninguém sabe para onde for. Procurarás o seu lugar e não o encontrarás. Mais um pouco de tempo. 18. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes e não há quem possa ajuntá-lo. Então, é nobre, é príncipe, é chefe, é pastor, é povo, seja lá quem for. Se Deus decretou, se Deus sentenciou, ninguém tem poder contra Deus. Ninguém vai vencer o Senhor dos Exércitos. É isso que está sendo dito aqui. Essa profecia destrói as fortalezas, destrói as muralhas, destrói os tronos, os governos, os poderes. Entende? Isso vale para muitas áreas da nossa vida, porque às vezes o inimigo levanta fortalezas na nossa mente, né? Na nossa saúde, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso trabalho. E nós temos, no nome de Jesus, destruir essas fortalezas. Derrubar essas muralhas, fazer com que esses principados e potestades caiam por terra, em nome de Jesus. 19. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então, o que a gente tem? Aquilo que nós começamos, quando começamos o estudo de Naum. A crueldade de Nínive e a crueldade da Assíria é que trouxe todo este juízo, toda essa sentença. Essa maldade subiu e Deus, como vingador, fez justiça. Obrigada por esse estudo de Naum.